Olá, gente, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o programa de au pair. Eu vou responder algumas perguntas da minha fanpage do Facebook, que eu coloquei uma foto sobre o programa de au pair e pedi para vocês me enviarem perguntas. Então hoje eu vou responder essas perguntas e também as do Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram e na fanpage, todos os links estão aqui na descrição. Agora, se você chegou aqui meio perdido, não sabe nem o que é au pair, eu convido você a visitar os meus vídeos antigos. Eu vou deixar o link na descrição e aqui na tela, para você clicar e assistir a introdução. Eu estou explicando o que é o programa de au pair, o que você precisa para ser au pair. Mas se você já sabe o que é au pair e quer ter algumas curiosidades ainda sobre o programa, ou então curiosidades sobre a minha experiência pessoal e como foi, então fica assistindo que esse vídeo é pra você. Vamos lá! Então, gente, eu recebi muitas perguntas mesmo, assim, e muitas repetidas. Então, eu vou selecionar algumas mais relevantes e respondê-las, tá? Então, não fiquem chateadas se eu não responder todas, mas, assim, muitas perguntas foram muito repetidas. Então, eu vou, assim, tentar responder todas de uma vez, vamos dizer assim. Então, eu vou ler algumas delas aqui no Facebook e no Instagram. E vou tentar resumir o máximo possível para esse vídeo não ficar muito longo, porque o assunto au pair é um assunto que ainda dá muita dúvida e muita gente tem vontade de ser, mas tipo, é mais velho, ou é casado, ou tem filho, ou não fala inglês, ou nunca viajou pra fora. Então, são muitas dúvidas que as pessoas têm, então eu vou tentar fazer esse vídeo o mais breve possível, mas de qualquer jeito, já pega a sua aguinha, pega a sua pipoca, porque eu acho que vai ser longo. Então, vamos lá. A primeira pergunta é da Vanessa Lopes. A Vanessa diz assim: Bruna, eu tenho 32 anos de idade. Será que eu consigo ser au pair na Holanda? Vanessa, o regulamento do programa de au pair aqui na Holanda, nesse ano de 2015, ele é de 18 a 30 anos. Então, infelizmente, você não pode mais ser au pair na Holanda, Vanessa. Mas você pode procurar em outros países que você possa ser au pair com mais velha do que 30 anos, né? A próxima pergunta é a Lígia Silvia. Bru, beijo, Lígia. Beijo, Vanessa, e beijo, Lígia, tá? Bru, quando você decidiu ser au pair, você já tinha em mente vontade de morar aí na Holanda? De construir uma família? Ou seu foco sempre foi o estudo da nova língua e tudo que aconteceu por acaso? Te amo, manda um beijo pra mim. Lígia, um beijo, obrigada pelo seu carinho e pela sua pergunta. Eu adoro a participação de vocês aqui no canal. Lígia, quando eu vim pra Holanda eu não tinha interesse nenhum em ficar na Holanda aqui pra sempre. Pra sempre não, né? Só quem sabe pra sempre é Deus. Mas pra quem me conhece, acompanha um pouco da minha história, sabe que eu já fui au pair antes, 2 vezes nos Estados Unidos. Um ano em Boston, um ano em Atlanta. Sabe, eu tinha muita vontade de ser au pair ainda na Europa. E eu comecei aqui pela Holanda, mas eu não tinha vontade de ficar na Holanda. Eu queria fazer au pair em outros países na Europa. Tanto que se naquela época, quando eu era au pair, você me perguntasse onde você se vê daqui a 5 anos, eu responderia com a mochila nas costas, vivendo em algum país frio, viajando e beijando todos os gringos possíveis. Tipo, eu responderia isso. E hoje, né, a minha vida meio que se estacionou na Holanda. E hoje eu sou mãe, sabe, vivo aqui. Então não foi planejado, foi tudo acontecendo muito por acaso. Não é que eu não realizei o meu sonho, não é isso. Mas eu viajei vários países que eu queria, mas eu conheci uma pessoa muito legal, que é o meu marido hoje, e eu tô construindo uma família aqui. Construí, né, tenho minha filha, e tô adorando viver aqui. Então eu não me vejo mais sendo au pair em outro lugar. Eu ainda tenho idade pra ser au pair, eu tenho 27 anos, eu tenho todos os requisitos, quer dizer, agora eu tenho filho, já não posso mais. Mas eu não me vejo mais sendo au pair ou fazendo esse tipo de intercâmbio, esse tipo de experiência em outros países, né? Mas de início era só, tipo, vir, conhecer a cultura, conhecer a língua e viajar para outro país. Não era nem voltar pro Brasil. Era viajar para outro país e continuar nessa saga. Porque eu saí de casa com 19 anos já com essa cabeça, né? De querer viajar, de conhecer o mundo. E aí as coisas foram acontecendo e eu acabei ficando na Holanda, Lígia. Então, foi acontecendo mesmo por acaso. Maria Júlia está perguntando: você foi para a Holanda com algum programa, com alguma escola, ou foi por conta própria, através de algum site, por exemplo,
como foi aprender inglês, como foi aprender holandês e como era a sua relação em comunicação com as crianças. Elas falavam inglês? Manda um beijo pra mim, te adoro. Maria Júlia, um grande beijo pra você. Então vamos lá, foram várias perguntas muito relevantes da Maria Júlia. Eu não vim por conta própria, eu vim por uma agência. Naquela época a gente podia vir por conta própria, mas eu nunca tive coragem de vir por conta própria, porque eu acho que uma agência ela faz essa mediação quanto gastos, quanto as suas horas de trabalho aqui, né? Tem todo um acompanhamento, então eu nunca tive coragem, mas hoje em dia você precisa vir com uma agência para a Holanda, tá? O seu visto de au pair não é emitido se uma agência não fizer essa mediação entre host family e host family, para quem não sabe, é a família que hospeda, né? A família hospedeira e a au pair. Então você precisa de uma agência para fazer essa mediação. Na minha época eu vim com agência, mas agora você precisa de uma agência. Aí ela tá perguntando como foi aprender o holandês e como era a minha relação com as crianças. No meu ano de au pair eu não falava holandês, tá? Eu fiz 2 cursos de holandês, mas eu não me comunicava, eu não usava holandês, até porque a família queria que eu falasse inglês com as crianças. As crianças já falavam inglês, tá? Eu cuidava de 3 crianças, que era a Jet, tinha 2 anos, o Hein tinha 5 e a Puck tinha 9. E todos 3 já falavam inglês, até a menina de 2 anos falava pouco, mas falava inglês sempre e principalmente entendia inglês perfeitamente, então ela às vezes respondia em holandês, mas ela entendia o que eu tava falando, até porque eles já tiveram outras au pairs de outras nacionalidades, então eles tinham que falar inglês sempre, né? Mas aprender holandês eu ainda estou aprendendo, tá, gente? Eu não sei 100%, mas eu me comunico, me viro hoje em dia, mas na época do au pair eu só usava o inglês e aprender o holandês na vivência não existiu pra mim. Na minha experiência era inglês 24 horas. Aqui da Suzy Raquel. O que levou você a ser au pair e por que a Holanda? Suzy, beijo pra você. E o au pair sempre foi uma maneira que eu encontrei de viajar o mundo, gastando pouco e podendo trabalhar para pagar pela minha viagem, sabe? Porque eu não sou de família rica no Brasil, nunca tive condições de fazer um intercâmbio com tudo pago e viver numa casa de estudante. Nunca tive condições, então o au pair foi uma forma que eu encontrei de realizar esse sonho, que no meu primeiro au pair de todos, o meu sonho era viajar para os Estados Unidos, era conhecer, sabe, tudo aquilo lá, Boston, Nova York, aquelas cidades de lá. E aí eu realizei esse meu sonho através do au pair. Então, por que o au pair? Por causa da falta de grana, tá? Não era, porque eu sou louca por crianças, o meu sonho é trabalhar para uma família gringa. Não. Eu sempre gostei de criança, não teve nada, mas nunca foi um sonho ser babá, vamos dizer assim. Mas o meu sonho sempre foi viajar e conhecer o mundo, e eu, através do au pair, foi essa forma que eu encontrei. Agora, o au pair na Holanda foi uma sequência de sonhos, vamos dizer assim, porque depois que eu terminei o au pair nos Estados Unidos, na época o limite máximo era 2 anos, eu não sei como é que tá agora, mas eu fiz 2 anos nos Estados Unidos, depois eu voltei pro Brasil e eu falei, eu não aguento mais viver no Brasil. Nada contra, amo meu país, né, à toa que eu vou de férias de 2 em 2 anos, não tem nada a ver com isso, com falta de patriotismo, não é. Mas aí eu acostumei a viver um padrão de vida, por exemplo, de andar na rua sem se preocupar em ser assaltada, de um trânsito educado, de uma ciclovia organizada, sabe? Eu me acostumei com esse padrão de vida, e aí quando eu voltei pro Brasil tava tudo meio bagunçado, aquele jeitinho do Brasil que a gente já conhece, que é lindo, maravilhoso, caloroso, pessoas felizes e tudo, mas você acostuma num país de primeiro mundo, pra você voltar pra lá às vezes é um pouco complicado, pelo menos foi assim pra mim, e essa é a minha experiência pessoal, tá bom? Então vamos respeitar a experiência pessoal da pessoa aqui. Mas, voltando aqui à pergunta, aí quando eu cheguei no Brasil eu falei, não quero ficar aqui, quero viajar para algum país na Europa, de novo a questão da grana. E aí, por eu falar apenas inglês, o meu inglês fluente, na época eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, então tipo, eu tava com inglês muito bom na época. E aí eu falei, nossa, eu preciso ir para algum país que fala inglês. E a Holanda é um país que todo mundo fala inglês praticamente, só não os velhinhos, mas eles aprendem inglês na escola desde criança. Então a decisão, assim, inicial foi um país que eu pudesse me comunicar, porque eu não teria coragem de ir para um país, assim, onde eu não fale a língua e tentar, sabe? Eu não tenho essa coragem toda. Admiro muito quem consegue, mas não sei, isso eu tenho medo, de não saber me comunicar, de pedir ajuda, de perguntar onde é a estação de trem, de saber como voltar para casa, isso eu tenho muito medo. Então, eu
porque a Holanda foi pela questão do inglês, né? Foi o primeiro. Mas depois, quando eu fui estudando mais o país e vi a questão do, sabe, de Amsterdã, conhecendo mais a questão sobre como é a vida em Amsterdã, como as pessoas se movimentam de bicicleta pra tudo que é canto, a questão da maconha ser liberada, aquela coisa. Muitas coisas me deram muito mais curiosidade sobre o país. Então eu falei, ai, adoro, quero ser au pair na Holanda. E aí foi que eu resolvi vir pra Holanda. A próxima pergunta é da Julie Gilmore. A Julie também perguntou sobre a idade e eu já respondi. Beijo, Julie, obrigada pela sua participação, e a Suzy também. Mel Salles. Você já sabia outra língua além do português? Foi fácil para você conseguir ser au pair? Olha, Mel, eu já falava inglês porque eu tinha já morado nos Estados Unidos, então a questão da língua para mim não foi nenhum problema. E se foi fácil conseguir ser au pair, com a mediação da agência foi muito mais fácil, porque eles me colocam em contato com famílias. Então, assim, acho que não foi tão difícil, até porque casou. O que a família estava procurando era o que eu tinha na época, no caso, que era muita experiência com criança, né, por causa das minhas experiências anteriores como au pair, e uma pessoa que falasse inglês bem para se comunicar com os filhos deles, porque eles queriam criar os filhos falando em inglês. Então, acho que não foi muito difícil para mim. E agora, essas foram as perguntas do Facebook, e agora eu vou responder as perguntas do Instagram. Vamos lá. Tem muita pergunta no Instagram, gente. Eu vou ter que selecionar aqui para o vídeo não ficar assim imenso. Mas vamos lá. Olha só a quantidade de perguntas. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Olha só. Vamos lá. Valdênia. A Valdênia tá perguntando de novo sobre a idade máxima, 30 anos, tá? De 18 a 30. E ela tá dizendo beijos na linda Sofia, amo seus vídeos e bom fim de semana. Valdênia, ó, um grande beijo. E ela tá dizendo que também manda um beijo pra mim. Valdênia, muito obrigada por participar e por curtir meus vídeos. E eu fico muito feliz pelo carinho, não só da Valdênia, mas todo mundo que tá pedindo beijo aqui, tá, gente? A Tarcilira 8. Você foi por alguma agência? Sim, na época eu vim pela House of Orange. Hoje tem muitas outras agências fazendo esse tipo de mediação aqui. E eu vim por agência. Dan HSN. Nome de Instagram é sempre difícil de ler, né? Porque é nome assim meio apelidados. Quais as exigências para ser au pair na Holanda? Sobre essas exigências eu já falei lá no vídeo anterior, né? Que eu pedi para vocês clicarem no início. Mas eu posso dar uma resumida. Você precisa falar inglês pelo menos de básico a intermediário para você se comunicar. Você precisa comprovar 200 horas de experiência com criança. Ter um passaporte válido, ser solteira, não ter filhos, nenhum impedimento, uma ficha criminal limpa. Eu acredito que seja isso, assim, de cabeça. Mas aí, se você tiver mais dúvidas, dá uma olhada nesse vídeo primeiro, lá nesse antigão, explicando bem o que é o au pair, que tá mais explicadinho. A Priscila89 tá perguntando como foi a sua experiência em relação ao host family e à cultura. Beijos, querida, amo seus vídeos. Quem sabe um dia eu vou aí na Holanda, você é au pair na Holanda. E foi por esse motivo que eu cheguei ao seu canal. Beijo no Dani, Princesa Sofia. Priscila, um grande beijo pra você. Vou dar beijo no Dani e na Sofia também, não se preocupe. Mas, Priscila, sobre a minha relação com a host family, com a cultura... foi muito assim, foi uma experiência muito positiva. Claro, existe altos e baixos em toda a experiência que a gente tem na vida da gente, né? A minha relação com a cultura não podia ser melhor, porque eu vivi com uma família holandesa, eu vi como a maioria deles... Claro que a gente não pode estereotipo, aquela família é igual a todas as famílias, não. Mas eu consegui aprender a conhecer, por exemplo, o que eles comem, o que eles fazem, como é que funciona essa questão de andar de bicicleta, onde deixar a bicicleta, onde estacionar a bicicleta, que mais, meu Deus, algumas palavras da língua eu aprendi naquela época também, algumas coisas da cultura deles, como por exemplo, nas festas, primeiro come o bolo e depois come os salgadinhos, vamos dizer assim, porque não é salgadinho que nem o nosso, a maioria é chips, amendoim, né? Então isso é muito diferente da nossa. Geralmente o bolo fica por último, que é pra tirar foto e tudo, né? Já que não, o bolo come primeiro. Outras coisas mais de cultura, assim, de festa também quase nunca tem música. Se a festa é 100% holandesa, tá, gente? Tô falando de festa brasileira com holandês, não. A festa é 100% holandesa. Quase nunca tem música. Algumas tem, assim, depende da idade das pessoas, mas são coisas, assim, da cultura que não me chocaram, mas eu aprendi muito naquela época. Porque a diferença cultural não é assim... não vou conseguir viver como se fosse um país asiático que a pessoa come inseto. Não é uma diferença assim, drástica que você vai ficar chocada. Não.
Existem diferenças culturais, diferenças de comportamento, a educação é uma coisa incrível, né, que choca. Você tá no Brasil e de repente cai na Holanda e você vê as pessoas dizendo, por favor, com licença e obrigada pra tudo, você ser bem recebida numa loja, você, sabe? Então isso é muito diferente. Ao mesmo tempo, garçom, por exemplo, garçom aqui não são todos que são gentis, já todo mundo fala que serviço holandês é mais, né, garçom fica fumando lá, esperando você chamar. Não é como no Brasil, que o garçom vai até você e aí quer mais alguma coisa, sabe? Então, algumas coisas assim são bem diferentes nessa questão cultural. Nada me chocou, mas muitas coisas me surpreenderam e eu gostei muito, assim. Já em relação com a host family, eu tive momentos bons e momentos ruins, porque a minha host family, apesar de ser super liberal, super bacana, assim, porque na época eu comecei a namorar um holandês, que hoje é o meu marido, mas eles eram super liberais, deixavam o Danny vir me buscar, deixavam o Danny entrar em casa, brincar com as crianças um pouquinho enquanto eu ajeitava uma coisa, sabe? Então eles eram super liberais nesse sentido. Mas ao mesmo tempo eles eram abusivos na questão do trabalho, porque o au pair, o programa de au pair ele permite que você trabalhe apenas 300 horas por semana e trabalhos leves relacionados à criança. E aí a minha família pedia pra eu passar ferro na camisa do pai, pedia pra eu limpar uma coisa aqui, uma coisa ali que não era no meu trabalho, então a gente acabava tendo esse atrito, porque como eu já tinha experiência com o programa de au pair, eu sabia que isso não era permitido, então eu batia de frente, eu falava, olha, infelizmente não dá pra fazer porque não é o meu trabalho. Claro, se a pessoa me pagar mais, não tem problema nenhum em fazer. Mas eles estavam querendo abusar, eles estavam querendo, tipo, usar como se fosse uma troca. Ah, seu namorado vem aqui, você passa muito tempo com ele, então você pode passar uma roupa do... Não, sabe? Você pode fazer esse trabalho extra pra gente. Não é assim que funciona. Existem regras e o programa de au pair é um programa de intercâmbio, ele não é um programa trabalhista que você vem aqui. Quer dizer, é porque você tem que trabalhar, mas ele não é um emprego, vamos dizer assim. Então existe o horário certinho de você trabalhar e o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Por exemplo, a host family não pode pedir pra você lavar uma janela. Vamos dizer assim, se for uma manchinha, uma coisinha boba, claro, tranquilo, mas você, sabe, lavar, desfregar, a família não pode pedir pra você fazer uma coisa dessa. Então, a gente tinha pequenos atritos nesse sentido, quanto ao trabalho, porque eles queriam que eu fizesse mais do que era a minha obrigação, entendeu? Mas eles eram, assim, super liberais, sabe, eu não tinha horário de estar em casa, desde que eu estivesse lá, então eu não tive problema com pontualidade, com nada disso, sempre foi uma au pair muito boa pra eles, assim, né? A gente ainda tem contato, troca e-mails de vez em quando, mas... eu acredito que eu tenha sido uma au pair muito boa pra eles, nunca faltou nada quanto ao meu trabalho, mas a gente tinha atritos nisso, nessa questão do trabalho. Às vezes eles queriam que eu trabalhasse mais horas do que necessário, sabe? Eu já tava o dia inteiro com as crianças e aí à noite, Bruna, você pode ficar mais um pouquinho? Eu falava, não posso, desculpa, tem que sair. Desculpa, tem que sair. Então rolava esse pequeno atrito. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, porque eu já tô falando pra caramba e esse vídeo tá ficando enorme. Então isso foi a questão de host family e cultura. Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, a gente tá no Instagram. Vamos lá. Aline PMK. Ela pergunta quais são as exigências para o programa. E depois de ver seus vlogs me interessei, mas não tenho grana. Quais os primeiros passos? Aline... Olha só, sobre as exigências você vai ter que ver lá no vídeo, lá naquele primeirão, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Me desculpa, Aline. Que bom que você se interessou, é um programa bacana. Se você tem idade e segue os requisitos, eu super recomendo. Mas quais são os primeiros passos? Eu acho que o primeiro passo de todos, no momento agora, no ano de 2015, é você procurar uma agência. Por quê? Porque o preço depende da agência, porque a agência vai te explicar direitinho quais os documentos que você precisa, porque de agência para agência difere. Tem agências que pedem para você fazer exames médicos, tem agências que não pedem. Então é uma coisa muito relativa. Então acho que o primeiro passo é você procurar no Google aqui, agência de au pair na Holanda. E aí você vai encontrar essas informações iniciais, assim, para os primeiros passos. Tá? Tá bom? Tá bom, Aline? Grande beijo pra você. A próxima pergunta é Andique Felber. Qual foi a sua agência? Manda beijo. Beijo, Andique Felber. Gente, desculpa esse nome do Instagram, não tem noção, não tem condições esse nome do Instagram. A agência que eu fui foi a House of Orange. Tô aqui fazendo a maior propaganda pra eles, viu? Mas deu super certo pra mim com essa agência. E já mandei beijo. M. Barbosa, como funcionava o seu horário de trabalho? Você acha que vale a pena trabalhar como au pair na Holanda? M, essa sua pergunta é muito subjetiva. O que é valer a pena pra você e o que é valer a pena pra mim? Valer a pena
do dinheiro? É isso que você quer dizer? Porque é o seguinte, pra mim valeu muito a pena trabalhar como au pair na Holanda, porque olha a vida que eu construí, graças a Deus. Eu viajei, quando eu era au pair, eu viajei pra vários países que eu queria conhecer. Viajei, eu conheci um namorado holandês. Então pra mim valeu muito a pena ser au pair aqui, porque eu consegui fazer compras, eu consegui viajar, eu eu consegui aprender sobre a cultura. Eu fiz 2 cursos de holandês em 1 ano. Eu fiz muita coisa legal aqui, além de conhecer meu namorado, né, que virou meu marido, que hoje me deu uma filha, que estamos onde estamos fazendo vídeo pro YouTube direto da Holanda. Então valeu muito a pena. Mas se você tá falando de grana, cara, é o seguinte, o salário de au pair não dá pra você juntar um dinheiro, assim, eu vou mudar de vida, você é au pair na Holanda e voltar pro Brasil. Isso não existe, tá? Isso realmente, se algum au pair conseguiu isso, tipo, vir pra cá, juntar o dinheiro e voltar pro Brasil pra mudar de vida, pô, me apresenta essa mulher, porque ela faz milagre. Eu acho que não existe, não. Eu realmente acho que não tem como você juntar dinheiro pra mudar de vida. Você pode juntar uma graninha pra você levar pra, sei lá, não sei se dá pra juntar, eu não consegui, mas admiro quem consegue. E a outra pergunta foi sobre como eram meus horários de trabalho. Gente, se eu me lembro bem, tá? Porque isso foi há 4 anos atrás, mas se eu me lembro bem, eu tinha que acordar cedo, pedalar, levar as crianças pra escola, as mais velhas, e voltar pra casa com a menorzinha. Daí eu ficava com a menorzinha até o horário até mais ou menos o horário da creche, e deixava a menorzinha na creche, e aí eu voltava pra casa. O que eu tinha que fazer em casa era super básico, era arrumar a cama deles, preparar um lanchinho pra tarde e dar uma geral, assim, não era faxina pesada não, porque eles tinham empregada que vinha 2 vezes por semana fazer a faxina da casa. Mas eu tinha que, tipo, dar uma geral, colocar as coisas no lugar, colocar os brinquedos no baú, arrumar as roupinhas das meninas, que tinha balé mais tarde, o menino tinha futebol. Então não era muita coisa assim não, e a minha escala de trabalho era o dia todo. Eles abusavam. Eu trabalhei mais de 300 horas por semana, que é o... É por mês ou por semana? Não é por semana. 300 não, gente, 30 horas, eu tô viajando, 30 horas por semana. Eu trabalhei muito mais que isso, eu trabalhei aos 300, acho que é por isso que eu fiquei, como é que diz, traumatizada, então 300. Mas era mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui outra perguntinha. Beijo, Luísa Melo 22, beijo, Luísa. Dá pra melhorar o inglês na Holanda como au pair? Gente, depende muito de você, sabe? Acho que melhorar uma língua depende muito de você. Se você usar a língua, você vai melhorar o seu inglês. Como é que eu digo isso? Porque assim, a Holanda já não é um país onde a primeira língua é inglês, não é. A primeira língua é holandês, então nas estações de trem, no supermercado, na lojinha, na família, você só vai ouvir holandês. Então o seu inglês não vai ser praticado ali. Mas aí na sua convivência entre amigos, paquera, barzinho, tal, você vai procurar gente que fala inglês com você. Claro, é sempre bom ter amigos brasileiros. Eu tive amigas brasileiras no meu ano de au pair, que até hoje tenho, mas eu também fiz muita amizade com colombiana, África do Sul, Inglaterra, americana. Por quê? Porque eu queria estar usando o inglês. Então, do mesmo jeito que eu adoro ir pro batuque com as minhas amigas brasileiras, tipo, era quase todo fim de semana, uma terça, uma quarta mais calma, eu ligava pra minha amiga americana ou pra minha amiga inglesa, assim, vamos tomar uma cervejinha hoje à noite? Ou então uma menina alemã, vamos no shopping dar uma volta comigo hoje e tal. Então, tipo, não era uma amizade meio interesseira, mas não era interesseira de mau gosto, era só pra conversar, pra fazer tudo que eu fazia com as brasileiras do mesmo jeito, só que falando em inglês. Sair pra comer, sair pra passear e tal. Porque aí fazia com que a prática é o que faz você melhorar a língua. Eu digo isso que eu já dei aula de inglês, gente. Eu fui professora de inglês no Brasil. E não adianta você ir pra escola, o professor jogar aquilo ali e em casa você não estudar. Você vai voltar pra casa com aquela mesma informação e não vai melhorar em nada, não vai progredir em nada. Então, a única forma de você melhorar o inglês é você usando. O intercâmbio é um laboratório incrível para você aprender inglês, porque é a vivência. Você vai falar com as crianças em inglês, você vai fazer amigos em inglês. Então, dessa forma, você vai melhorar o seu inglês. Não adianta, eu vou morar na Holanda e vou voltar falando inglês. Depende do que você fizer na Holanda. Se você vier pra Holanda, conhecer só gente brasileira, fim de semana aí pro festival em Amsterdã, só comer coisa brasileira, só conhecer gente brasileira, gente, isso é primordial. Eu digo porque quando a gente tá longe de casa, a gente quer falar português, a gente quer comer arroz e feijão e a gente quer ouvir pagode. Não tem jeito, a gente quer ouvir pagode e a gente quer ouvir forró. Não tem jeito. Não tem pra onde correr, não adianta você dizer, eu vou fazer intercâmbio, eu não vou me envolver com brasileiros. 6 meses a gente conversa, tá? Porque a gente sente falta, não tem jeito. Então,
faz parte da nossa natureza, de sentir falta do que é nosso, da nossa raiz. Mas a gente tem que fazer esse sacrifício, que para algumas pessoas esse sacrifício para mim nunca foi, porque eu gosto de conviver com gente de outras culturas também, mas é sempre bom conviver com gente que fala outra língua para melhorar o seu inglês, para melhorar o seu holandês, o seu italiano, o que você estiver aprendendo, o que você estiver estudando, tá? Então vamos a mais uma pergunta, gente, o vídeo tá enorme. A Ana Oliveira, uma perguntona enorme, vamos lá. Me responde essas perguntas no vídeo. Com 30 anos pode ser au pair? Até 30 pode. Tá? Na Holanda o idioma oficial é o holandês? Sim, o primeiro idioma é o holandês e o segundo inglês. Porém, é comum as crianças de 6 a 13 anos já falarem inglês? É sim, é super comum, tá? Mas claro, depende da família, tá? Se a família já teve au pairs com outra nacionalidade, é mais provável que a criança já fale inglês, tá? Mas eles aprendem inglês desde criança na escola. Eu não tenho certeza a idade que a criança aprende a estudar inglês. Eu vou até perguntar pro meu marido isso, aí eu coloco aqui na tela. Quando ele chegar hoje mais tarde eu pergunto. Eu não sei a idade que eles começam a aprender inglês na escola, mas se eles já tiveram au pair de outra nacionalidade, é bem provável que eles já falem inglês sim. O de 13 anos com certeza, tá? O de 6 eu não tenho certeza. O salário de au pair na Holanda é possível fazer viagem para outros países? Sim, se você souber administrar, super dá. E depende também de como você gosta de viajar. Se você quiser ficar num hotel, se você quiser comer a comida local, se você quiser fazer compras, não dá não. Mas com 300 euros por mês, eu consegui viajar bastante. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que eu viajava só com a malinha de mão, não despachava bagagem, viajava Ryanair, que é super barato, você consegue encontrar voos de 22 euros para Londres, sabe? Muito barato mesmo, só com a malinha de mão, sem despachar. Então, se você for esse tipo de pessoa que não se importa em dormir num albergue, num hostel, então dá pra viajar tranquilo. Eu viajei, agora depende, se você gosta de viajar, se você consegue viajar comendo McDonald's, claro que dá pra comer comida local também, sabe? Tô exagerando, mas se você consegue, vamos dizer assim, mochilar, dormir em hostel, dividir quarto com outras pessoas, não ser muito de, não posso repetir uma roupa, tem que levar chapinha. Aí já fica mais difícil, porque você tem que despachar a mala, essas coisas todas. Mas se você só viajar com a malinha de mão ou uma mochila, dá pra ir de ônibus, dá pra ir de carona, já fiz muito isso e dá super sim. Quando a gente é au pair, a gente não tá ligando muito pra essas coisas não, porque a gente não tem dinheiro e a gente quer viajar, então super dá. Eu acho que dá. Gente, eu vou responder só mais uma, tá? Senão acabou. Bruna, quanto custa ser au pair na Holanda e quanto ganha semanalmente e mensalmente? Essa foi da FS Barros. Beijo pra você e obrigada pela sua pergunta. Quanto custa ser au pair na Holanda? Muito relativo, depende da agência, isso que eu falei no comecinho do vídeo. A agência que cobra pra fazer exame, a agência que cobra a passagem. Pronto, a passagem às vezes é a família que paga, às vezes é você que paga. Então depende muito isso. Quando eu vi, a minha família pagou tudo, mas o gasto depende muito da sua situação, da sua host family. Uma coisa que eu sei que é lei aqui na Holanda é que a agência não pode cobrar mais de 34 euros pela inscrição. A inscrição não pode ser mais do que 34 euros. Mas isso não inclui passagem, não inclui visto, não inclui despesas médicas, essa coisa toda. E quanto ganha semanalmente, não é semanalmente, é mensalmente, entre 300 e 340 euros, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente não dá pra responder todo mundo, porque é muita pergunta e muita pergunta repetida. Eu fico muito feliz com a participação de vocês. Sem as suas perguntinhas não tem como eu fazer vídeo, então isso me faz muito feliz, que vocês querem saber, que vocês confiam na informação que eu passo aqui, então isso me deixa assim, é muito gratificante mesmo. Então eu quero agradecer pelas perguntas, pela participação, por você estar aqui assistindo agora esse vídeo. Se você tem interesse em ser au pair, eu te desejo muito boa sorte, tá bom? E espero que você consiga, que você tenha um ano bacana aqui na Holanda, porque vale muito a pena. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Caso sim, deixa aquele joinha, tá? O link dos outros vídeos relacionados com au pair vão estar aqui na descrição. E se você é novo no canal, se inscreva. A gente se vê no próximo. Beijão, até mais!